Depois, reaver. Cuidado, hein? Cuidado. O reaver nós vamos estudar em dois momentos. Aqui é o primeiro momento do reaver, tá? Depois, em verbos, a gente estuda novamente o reaver. O reaver, cuidado, porque ele veio de re mais haver. Ele veio do verbo haver, ele não veio do verbo ver. Não veio de ver. Então, as pessoas dizem reavejo. Não há. Não há. Então, olha aqui, ó. Eu, nada. Tu, nada. Ele, nada. Nós, só há nós e vós aqui, ó. Nós reavemos, vós reaveis e eles, nada. Nós reavemos e vós reaveis. Precaver-se. Senhor, mas se eu quiser usar, o que eu faço? Usa um sinônimo. Reaver, eu recupero, deu. Precaver-se, eu, nada. Tu, nada. Ele, nada. Nós, nos precavemos, ok? Vós, vos precaveis, ok? E eles nada. Eles nada. É só nós e vós aqui. Somente nós e vós. Falir, eu, nada. Tu, nada. Ele, nada. Nós falimos, ok? Vós falis e eles nada. Nós falimos e vós falis. Só nós e vós. Então, aqui, alguns exemplos de verbos defectivos que costumam aparecer em termos de provas, ok? Agora, continua ali, verbos pronominais. Ó, verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles conjugados com pronomes. Precaver-se é pronominal, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, indignar-se, indignar-se, mesma coisa no eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Indignar-se. E eu vou colocar aqui também o verbo queixar-se. Queixar-se. São pronominais. Por quê? Estão com pronome. Eu conjugo com pronome. Bom, nós estudaremos, sim, colocação pronominal, tá? Estudaremos a próclise, a mesóclise e a ênclise, tá? Aprenderemos que quando houver pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, a colocação pronominal é opcional. Eu posso atrair o pronome ou não. Eu posso falar ele se cortou ou ele cortou-se. Eu posso falar eu a encontrei ou eu encontrei a, tanto faz. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou conjugar um atraindo, indignar-se atraindo, e outro sem atração, que é o queixar-se, ok? Então, vamos lá. Indignar-se, me ajuda a conjugar aqui, ó. Indignar-se. Eu me... Fala em voz alta aí para mim, na frente do computador. Eu me... Cuidado, hein? Cuidado. Olha só. Já vimos sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte, ok? Na língua portuguesa, por exemplo, casa, por exemplo, saúde. Ó, na palavra casa, a sílaba tônica é no K. Eu tenho uma consoante, que é o C, mais uma vogal, que é o A. Na palavra saúde, a sílaba tônica é no U, apenas na vogal. Mas há uma regra básica, toda sílaba tônica tem de ter vogal. Nem que seja uma, mas tem de ter vogal. Tá? Toda sílaba tônica tem vogal. Aqui eu tenho um problema. Muitas pessoas dizem eu me indigno. Mas se eu disser eu me indigno, a sílaba tônica vai recair sobre uma consoante, que é o G. Então não existe eu me indigno. O certo
é exatamente igual, olha aqui, ó, vem comigo, igual ao adjetivo. Ó. Um homem pode ser digno, digno. Um homem que não é digno é um homem indigno. Mesma coisa na conjugação. Então, o certo é eu me indigno. A sílaba tônica está aqui, ó. Eu me indigno. E não é indigno, e sim indigno. Ó, tu te indignas. Só não existe tu te indignas? Não. Ele se indigna. Então, tu te indignas, ele se indigna. Aí o nós é normal, nós nos indignamos, é no nã, tranquilo. Vós vos indignais, no na, tá ali, nais, tranquilo. E aí eles se indignam. Aí volta aqui, ó, eles se indignam. Então, não existe eu me indigno. Ele se indigna? Não. Eu me indigno, ele se indigna com a situação atual. Eles se indignam com a situação atual. Tá? Então, cuidado aí. Bom, agora vamos conjugar um outro pronominal, porém colocando o pronome depois. Então, queixar-se. Ó, eu queixo-me, tu queixaste, ele queixa-se, nós queixamo. Ó, quando for o nós e eu colocar o pronome depois dele, perde o S. Queixamo-nos, cuidado, tá? Quando for o nós e o pronome vier depois, perde o S. Nós queixamo-nos, não é queixamos-nos, queixamo-nos, tá? Depois, vós queixais-vos. E por fim, eles queixam-se. Tá aqui, ó, queixam-se. Então, queixamo-nos, aqui também, se fosse ao contrário, nós indignamo-nos, tá certo? Muito bem, então os verbos pronominais são aqueles conjugados com pronomes, Beleza, bom, agora, bem no final da página 29 ali, nós temos os verbos abundantes. Vamos apagar aqui e vamos colocar os verbos abundantes. O que são verbos abundantes? Agora, nós vamos falar um pouquinho dos particípios. Há particípios apenas regulares, comprar, comprado, ninguém erra, ninguém falaria ele tinha compro, né? Vender, vendido, ninguém falaria ele tinha vendo, não tem. Mas há abundantes que possuem dois particípios e há também alguns que as pessoas erram que são só irregulares e as pessoas pensam que são regulares, ou outros que são apenas regulares e as pessoas pensam que são irregulares, tá? Então, eu coloco aqui verbos abundantes. Verbos abundantes. Seguinte. Observa só. Assim, ó. Os verbos abundantes, eles têm dois particípios. Então, os verbos abundantes, eles têm dois particípios. Letra A. Regular, que vai terminar em ado ou vai terminar em ido, e eu vou usar quando na frase eu tiver ter ou ainda haver. Ter ou haver. E letra B. Letra B. Irregular, que regra geral termina em TO ou SO. Termina em TO ou SO. E eu vou usar com os verbos ser
e estar. Então, olha só, vamos colocar alguns exemplos aqui de verbos que podem ter o particípio abundante. Por exemplo, o verbo aceitar, particípio é abundante. Acender, não acender de subir, né? Acender de pôr fogo ou de ligar. Ou ainda, por exemplo, imprimir, muita gente erra, né? Imprimir. Então, olha só. Aceitar, dependendo do contexto, pode ser regular, aceitado ou irregular, aceitou. Acender, regular, acendido ou aceso. Imprimir, regular, imprimido ou impresso. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu disser o diretor havia espaço, o documento, o diretor havia espaço, documento. Observa só. Depois, o documento foi espaço. Ó, se eu colocar o aceitar, será que é o diretor havia aceitado ou aceito o documento? O diretor havia aceitado ou aceito? Isso. O verbo que eu tenho é o verbo haver. Se o verbo é o haver, é o regular. Portanto, o diretor havia aceitado o documento. Mesmo, ó, imprimir, igual, o diretor havia imprimido o documento. É o verbo haver. O documento foi, agora foi, é o verbo ser. É o verbo ser. Então, com o verbo ser, olha aqui, ó, eu uso irregular. Portanto, o documento foi aceito, o documento foi impresso. Tá aí. Então, assim funcionam os verbos abundantes. A questão é a seguinte, vira a página ali. A questão é que eu tenho de cuidar com certos verbos, eu tenho de cuidar. Virando a página, nós temos página, cadê? Aqui, 30 verbos com particípio somente regular e depois somente irregular. Então, agora colocamos assim, ó. Particípio somente regular. Então, há alguns verbos que eu tenho de saber que o particípio é somente regular. Vamos colocá-los ali para que não haja dúvidas. Particípio somente regular. Olha só, olha só. Coloca aí, ó, chegar. Depois, coloca aí trazer. Coloca aí poder. Depois, crer, depois, querer. Seguinte, o particípio aqui é só regular. Se o particípio é só regular, o particípio de chegar é obrigatoriamente chegado. Não existe chego. A gente escuta, eu tinha chego, havia chego. Não, é tinha chegado, havia chegado. O particípio de trazer é somente trazido. As pessoas associam a fazer e dizer, que nós veremos daqui a pouco, mas o trazer é regular, não é igual a fazer e dizer. Ele tinha trazido. Eu já escutei pessoas falando, ele tinha trago. Trago é outra coisa. Ó, o poder é podido. Podido. O crer é crido. Ele havia crido em você, assim mesmo. O querer é querido.
Querido, já houve o quisto. Tanto houve o particípio quisto que até hoje nós temos a palavra bem quisto e mal quisto, que veio de quisto, mas hoje é só querido, ok? Então, particípio somente regular. Agora, ó, olha aqui, ó. Particípio somente irregular. Irregular. Particípio somente irregular. O que é só irregular, professor? Ó, coloca para mim aí, ó. Fazer. Dizer. Ver. Vir. Por. Fazer, dizer, ver, vir, por. Abrir. Escrever. Então, agora sim, ó, é só irregular. Então, fazer. O único particípio de fazer que existe é feito. Não existe fazido ou fazida, tá? É só feito. Dizer, o único que existe é dito. Não há outra coisa. Tinha dito. Ver, o único que existe é visto. Não há outra forma. Apenas visto, somente visto, nada mais do que visto. Vir. Vir eu vou colocar um asterisco, porque ele é o único verbo da língua portuguesa com seus respectivos derivados que o particípio é igual ao gerúndio. Ó, vindo. Particípio e gerúndio têm a mesma forma. Mas assim, ó, quando eu quiser saber se é um ou outro, já caiu em prova, troca por chegar. Se der chegado, é particípio. Se der chegando, é gerúndio, porque a forma é igual. Então aqui, ó, por exemplo, João já vem vindo. João havia vindo antes. Se eu trocar por chegar, eu vou notar. João já vem vindo. Se eu colocar chegar, é João já vem chegando. Isso significa que o vindo aqui é gerúndio. Gerúndio. João havia vindo. João havia chegado. Ninguém vai falar João havia chegando. Chegado. Isso significa que o vindo é particípio. Tá? Particípio. Tá certo? Depois, por. Por é sempre, sempre, sempre posto. Então, não existe outra coisa. É posto. Abrir. Abrir é só aberto. A gente escuta às vezes, ele tinha abrido. Não, tinha aberto. Escrever. Escrever é só escrito. Não existe escrevido ou ainda escrevinhado. É só escrito. Tá certo? Muito bem, perfeito. Então, aqui nós temos os particípios somente irregulares. Bom, agora eu vou colocar aqui, não está ali no material, tá? Mas assim, ó, há um grupo de 4 verbos que não há consenso nas gramáticas. Não há consenso. Então, a gente coloca assim, ó, particípio incerto. Não há um consenso. Então, as duas formas vão valer. Então, assim, ganhar, ganhar, pagar, gastar, pegar. Para estes verbos não há consenso gramatical. Então, para estes verbos aqui, a gente vai aceitar o regular ganhado ou irregular ganho. Pagar,
pagado ou pago. Gastar, gastado ou gasto. Pegar, pegado ou pego, pego. Claro, aí assim, ó, a maioria dos gramáticos, pega aí Cunha e Sintra, por exemplo, né? Silveira Bueno, defende que ganhado, pagado e gastado são desusados, dizendo que seria ganho, pago ou gasto. Mas eu tenho muitos defendendo também ganhado, pagado, gastado. E a maioria diz que é pegado, mas há muitos aceitando pego ou pego. Então aqui não há um consenso em relação ao particípio. Beleza? Então finalizamos aqui verbos e já vamos continuar com o ponto 8, que é a preposição. Refiro-me à questão. Quem se refere a, e questão pede o a, que é o normal. 99% dos casos é regência.